10 dicas para professores particulares. Esse é o tema do vídeo de hoje. Eu sou professora de literatura e língua inglesa, dou aulas na universidade e também aulas particulares. Mas para o vídeo de hoje, eu farei um recorte e falarei apenas das aulas particulares de inglês. E embora minha área seja letras em inglês, eu acredito que os conselhos que eu passarei hoje podem servir sim para professores de outros campos também. Dito isso, vamos começar pela primeira, que pode parecer óbvia para muitos, mas tenho certeza que talvez não esteja tão clara para outros. Mostre o teu trabalho. Veja bem, como é que você vai conseguir ter alunos se as pessoas não sabem que você dá aula? Contudo, eu não estou falando de apenas ficar postando vagas abertas. Nada disso. Aliás, muito pelo contrário. Eu percebo que quando eu posto alguma foto de uma atividade legal que eu preparei para os meus alunos, de um conteúdo temático, enfim, coisas da nossa rotina de professor, nada de outro mundo, eu recebo mais comentários perguntando sobre como funcionam as minhas aulas do que quando eu posto que estou com horários disponíveis. E às vezes isso funciona não só para o teu contato direto com um aluno, mas porque uma pessoa viu você postando que dá aulas e aí um amigo dessa pessoa comentou com ela: estou buscando um professor de inglês, por exemplo. E essa pessoa que não estava interessada em fazer aulas, mas viu seus stories, vai dizer: olha, conheça alguém. Saiba separar aquilo que você, professor, precisa saber e aquilo que você precisa passar para o seu aluno. Você, professor, vai precisar ter um bom conhecimento de gramática, saber o nome das coisas, saber a regra, saber a explicação, não apenas saber como usar a língua, mas saber como explicar o seu uso. Mas o teu aluno não vai precisar saber de tudo isso. Hoje em dia tem muito esse discurso de aprenda inglês sem precisar estudar gramática. Ok, não acredito que isso funciona muito bem, porque a gramática está em todo lugar. O que eu acredito que talvez fosse a ideia dessas propagandas é dizer que você não vai estudar gramática de um jeito chato. Mas tudo bem, o ponto não é nem esse. O ponto é que com essas conversas aí, às vezes os professores acabam pensando assim: nossa, verdade, vou ensinar inglês sem precisar da gramática, e aí eu não preciso estudar gramática. Pelo amor de Deus. Esta é muito importante. Não fique mandando indiretas para alunos, falando mal de aluno na internet, mesmo se seja meme. E às vezes, principalmente se for meme, sabe? Quando você vê algum meme ali que tem a ver com a tua profissão, e você às vezes até se vê naquele discurso que está sendo divulgado, mas é bom pensar, será que convém compartilhar isso? Eu acho muito feio mesmo. Vamos pensar aqui numa situação hipotética, que eu acho que todo mundo consegue se enxergar nela. Pensa que você foi ao dentista e aí você voltou para casa e foi lá ver o Instagram do dentista e viu que ele postou um meme mais ou menos assim: quando o paciente não escova os dentes e vem no seu consultório. Por mais que você tenha escovado muito bem os seus dentes aquele dia antes de ir ao consultório, você vai ficar pensando: será que isso foi para mim? E você vai ficar com receio de ir lá na próxima vez. É a mesma coisa. Se você estiver de fato tendo algum problema com o aluno, tenta resolver com ele. Às vezes é necessário também demitir alguns alunos, mas será que o mundo precisa saber disso? Eu acho que não. Eu mesma já desliguei alguns alunos por motivos específicos e nunca compartilhei isso na internet. Estou falando agora pela primeira vez devido ao contexto desse vídeo, mas não postaria isso jamais em tom de deboche. Fora que isso atrapalha muito futuros possíveis clientes que de repente vejam as suas postagens, não apenas os clientes que você já tem. Sempre procure deixar a sua aula mais interativa. Eu sei que essa daqui parece o cúmulo da obviedade, mas eu vou explicar o meu ponto de vista. Muitos professores de inglês, eles acabam simplesmente seguindo o livro inteiro, fazem a apostila ao pé da letra. E está tudo bem em termos de seguir o conteúdo, não é sobre conteúdo que eu estou falando, é sobre o modo como ele é apresentado, porque é extremamente chato para o aluno quando toda a aula você fica lá compartilhando apenas o PDF do livro, em vez de repente uma apresentação de slide mais interativa. E eu sei também que preparar uma apresentação de slide super bonita dá um trabalhão, mas às vezes o que eu penso? Essa apresentação de slide, ela vai deixar a aula tão mais interessante e ao mesmo tempo, às vezes eu consigo usar a mesma apresentação de slide para 15 alunos diferentes. Então imaginem, se eu gastei 1h30, 2 horas montando a apresentação de slides, mas eu vou usar para 15 alunos depois, de repente não foi um tempão assim
assim. Além disso, há também vários sites bem legais que nós podemos usar de vez em quando como material ali complementar. Eu vou deixar duas indicações aqui para vocês que eu gosto bastante e uso, que são o site School English. Ele tem uma versão paga, mas na de graça você já encontra muitas atividades legais. E o outro que eu acho que quase todo mundo já conhece, mas não custa lembrar, é o Word Wall, que é maravilhoso, tem vários joguinhos lá também. Próxima, leia muito. E se você não gosta de ficção, está tudo bem, você pode ler teoria, você pode ler notícias da sua área, mas você, professor, tem que aceitar o fato de que você vai precisar estar em uma constante formação. O conhecimento nunca será algo concluído. Eu diria que toda profissão precisa dessa atualização constante, mas a nossa mais ainda, porque a aprendizagem está hoje em dia intrinsecamente conectada à tecnologia. Tanto que se você está vendo esse vídeo é porque provavelmente você é professor online. Você consegue os seus alunos pela internet ou pelo menos você ministra suas aulas por ela. Não caia na armadilha dos extremistas. Vira e mexe e aparece um professor com um discurso extremista. Por exemplo, não corrige o seu aluno. Imagina! Ou então aquele professor que não deixa o aluno falar, que cada palavra que o aluno fala, ele repete para o aluno falar de novo, copiando 100% da sua pronúncia. Nenhum dos dois jeitos é legal. Primeiro, a ideia de não corrigir o aluno é interessante até certo ponto, porque nem todo momento convém você corrigir. Quando o aluno está contando alguma história mais pessoal ou quando ele está super empolgado na sua história, mas nunca corrigir me parece um absurdo. É claro que há formas de fazer isso. Você espera o aluno terminar de falar, você tenta de repente fazer algumas perguntas ou fazer alguns comentários que não pareçam correção, repetindo a palavra que ele falou de maneira incorreta. E aí, se ele não tiver essa compreensão, você aponta com sutileza. Claro que numa sala de aula, na escola, na universidade, com 20, 30 alunos, talvez você não vá ter essa liberdade de dar esse feedback o tempo todo para os alunos individualmente, mas uma aula particular, você e o aluno, é claro que dá. E o seu aluno quer isso. Encare as tuas dúvidas como oportunidades de melhorar, de se aprimorar e não como falhas. Às vezes nós ficamos muito tristes, muito chateados que havia algum conteúdo que nós não dominávamos bem, ou que nós achávamos que tínhamos entendido, mas na verdade não era bem daquele jeito. Às vezes uma palavra que nós estávamos pronunciando de um jeito e era de outro. Às vezes algo que o aluno nos perguntou e nós não soubemos responder naquele momento. Mas essas são oportunidades de você se tornar melhor. Veja dessa forma. Faça networking. É muito importante. Nós, professores particulares, conseguimos a maioria dos nossos alunos por meio de indicações. Às vezes indicações dos próprios alunos, é claro, e daí vem a importância de fazer um trabalho excelente, mas às vezes acontece também de outros profissionais te indicarem. Por exemplo, eu já indiquei alunos para outras professoras de inglês, que eu conheço, que eu confio no trabalho, porque o aluno precisava de uma aula num momento específico que eu não tinha disponível na minha agenda. Outras professoras já me indicaram também, porque eu trabalho muito com inglês para quem já estudou inglês em escolas normais, já fez lá 4, 5 anos de inglês e agora quer praticar conversação, quer ter aulas com temas diferentes, não quer mais seguir livro, apostila, essas coisas. E aí algumas amigas que também dão aula de inglês acabam me sugerindo. Então repitam comigo, outros professores não são teus inimigos. Outros professores podem ser seus amigos, podem ser uma rede boa de contatos. Deixe claro o funcionamento das tuas aulas. Não tenha medo de reutilizar aquilo que deu certo. Eu acho que principalmente nós, professores mais jovens, às vezes caímos no erro de tentar reinventar a roda, de buscar talvez o tempo todo muitas coisas novas e às vezes não precisa de tanto. Dá sim para repetir algo que deu certo, dá sim para utilizar o seu mesmo material em turmas diferentes, com alunos diferentes. Bom, essas foram algumas dicas que eu queria compartilhar com vocês. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que pelo menos alguma delas tenha sido útil para vocês. E se chegaram até essa parte do vídeo, comentem ali embaixo qual dessas dicas que vocês acham que é a mais importante e que vocês recomendariam a outro professor.